Eu já enterrei muita gente nessa vida e aprendi a lidar com quase tudo, menos com o que vi dentro de um caixão, em uma exumação depois de 5 anos enterrado. Até hoje, quando lembro, sinto o corpo gelar do mesmo jeito que naquele dia. Mas antes de começar, se você gosta de relatos reais, estranhos e perturbadores, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Meu nome é Benedito Souza, tenho 57 anos e trabalho como coveiro no cemitério municipal São Francisco de Assis, em Mariana, Minas Gerais, há 31 anos. Durante todo esse tempo, participei de enterros que ficaram marcados na minha memória por diferentes motivos. Alegria de uma vida longa vivida, tristeza de uma vida interrompida cedo. Mas nenhum enterro me marcou tanto quanto o de Conceição e do pequeno Mateus. Foi em junho de 1995. Conceição Ribeiro tinha 31 anos quando morreu junto com o filho de apenas 3 anos, num incêndio que destruiu a casa onde moravam, num bairro simples de Mariana. O pai, Renato Ribeiro, tinha saído para trabalhar e quando voltou, não havia mais nada. O velório foi devastador. Renato ficou destruído. Não conseguia falar, não conseguia se mover. Apenas olhava para os 2 caixões, um grande e um pequeno, com uma expressão vazia que nunca vou esquecer. A família decidiu enterrá-los juntos, uma única cova. Mãe e filho unidos em vida, unidos em morte. Renato insistiu nisso. Disse que não poderia suportar a ideia de separá-los. Preparei a cova com o cuidado de sempre. Desci os 2 caixões juntos, o menor apoiado sobre o maior. Fechei tudo com respeito. Mas durante o sepultamento algo me incomodou. Quando coloquei a última pá de terra, ouvi um som estranho. Não era do caixão, era mais como um murmúrio vindo da terra. Fraco, quase imperceptível. Pensei que fosse o vento passando pela cova. Ignorei. Terminei o trabalho e fui embora. Nos meses seguintes, as coisas foram ficando estranhas naquela área do cemitério. Visitantes relatavam sons de criança rindo. Outros diziam que à noite, quando passavam pelo portão, conseguiam ouvir uma voz feminina que parecia chamar por um nome, sempre o mesmo nome, Mateus. Os funcionários começaram a evitar a área depois do entardecer. Teve um vigia noturno que pediu demissão sem nem dar explicação. Só virou para mim e disse: "Aquilo lá não tá certo, Benedito. Aquilo lá não tá certo." Passei 7 anos convivendo com aquela inquietação. 7 anos de eventos que eu não conseguia explicar. Até que em agosto de 2002, a administração do cemitério autorizou a exumação. E o que encontramos dentro daquela cova mudou tudo. O cemitério municipal São Francisco de Assis foi fundado em 1891, numa época em que Mariana ainda vivia do ouro que restava das minas esgotadas. A cidade histórica, preservada como patrimônio colonial, mantinha suas igrejas barrocas, suas ruas de pedra e seus segredos enterrados fundo na terra vermelha. O cemitério fica numa colina suave, cercado de quaresmeiras e ipês amarelos que floresciam todo ano, com uma beleza quase cruel, como se a natureza não soubesse que estava cercando um lugar de dor. Dali se via o centro histórico de Mariana, com as torres da Catedral Basílica ao fundo. Trabalho ali desde 1991, quando tinha apenas 26 anos. Meu pai, seu Cícero, foi coveiro no mesmo cemitério por 25 anos. Foi ele quem me ensinou que cada sepultamento carrega uma história e que nosso trabalho é o último ato de respeito que alguém pode oferecer a outro ser humano. Renato era um homem simples, trabalhador, que vivia para a família. Eletricista de ofício, calado por natureza, conhecido no bairro pela seriedade e pela dedicação à esposa e ao filho. Depois do incêndio ficou irreconhecível. Envelheceu anos em semanas. Vendeu a casa, mudou-se para um quarto alugado perto do cemitério e passava horas sentado diante do túmulo da esposa e do filho. Vinha todos os dias, sem falta. Ficava ali em silêncio, às vezes falando baixinho, como se conversasse com eles. O administrador do cemitério na época, seu Geraldo, era um homem paciente e compassivo.
Deixava Renato ficar o tempo que precisasse, mesmo depois do horário de visitas. Mas foi seu Geraldo quem primeiro me chamou a atenção para algo estranho, alguns meses após o enterro. Disse que nos registros de manutenção, a terra sobre aquela cova específica estava sempre revirada. Toda semana, quando a equipe passava para nivelar o terreno, havia marcas novas na terra. Atribuímos ao solo argiloso da região que se movia bastante com as chuvas. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Os primeiros anos foram de eventos pontuais, coisas que eu tentava racionalizar, atribuir a causas naturais e ignorar. Mas em 1997, 2 anos depois do enterro, os eventos tomaram outra dimensão. Uma manhã de março, cheguei ao cemitério e encontrei Renato sentado diante do túmulo como de costume. Mas havia algo diferente nele. Estava pálido, os olhos arregalados, as mãos tremendo sobre os joelhos. Aproximei-me e perguntei se estava bem. Ele demorou a responder. Quando falou, a voz saiu rouca, como se não usasse as cordas vocais há dias. Ouvi o Mateus ontem à noite. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Não foi sonho, ele continuou, sem me olhar. Estava acordado. Eram quase 2 da manhã. Ouvi a voz dele chamando por mim, clara como a sua voz agora. Engoli seco. Disse que era o luto, que a mente da gente pregava peças, que era normal. Ele balançou a cabeça. Não foi a minha mente, era ele. Nos meses seguintes, Renato começou a relatar episódios cada vez mais perturbadores. Dizia que acordava no meio da noite com a sensação de uma mão pequena segurando a dele, que encontrava brinquedos do Mateus guardados numa caixa no fundo do armário, espalhados pelo chão da casa quando acordava. Sugeri que procurasse ajuda. Ele recusou. No cemitério, os eventos também se intensificaram. 2 visitantes de famílias diferentes que não se conheciam me procuraram na mesma semana relatando a mesma coisa, que ao passar perto do túmulo de Conceição e Mateus, ouviram claramente uma criança rindo. Um riso agudo, infantil, que parava abruptamente quando se viravam. Dona Perpétua, que visitava o marido enterrado 2 fileiras atrás, disse que certa tarde viu uma criança de camiseta branca correndo entre os túmulos. Quando chamou atenção, a criança desapareceu atrás de uma lápide. Dona Perpétua foi verificar. Não havia ninguém. E então, numa manhã de outubro de 1998, encontrei algo que me tirou o sono por semanas. A terra sobre o túmulo estava completamente revirada. Não eram as marcas sutis de antes. A terra estava empurrada para cima, formando um monte irregular ao redor da lápide, como se algo tentasse sair. Arrumei a terra novamente e não contei nada para ninguém. Não sabia como explicar sem parecer louco, mas a partir dali comecei a prestar mais atenção. Queria entender se havia algum padrão naquilo tudo. E havia. Com o tempo fui percebendo. As coisas sempre aconteciam nas madrugadas de quarta para quinta-feira, sempre na mesma hora, por volta das 2 da manhã, e sempre aumentavam de intensidade perto do inverno, quando as noites ficavam mais frias e longas. Renato continuava vindo todos os dias. Estava cada vez mais magro, mais fechado. Parou de responder quando o cumprimentava. Apenas sentava, ficava olhando para a lápide e ia embora quando o cemitério fechava. Certa tarde, ele me parou no caminho. Disse sem rodeios que o meu filho estava tentando sair. Fiquei sem reação. Ele continuou com aquela voz rouca de sempre. Disse que toda a madrugada de quarta sentia a presença do filho no quarto, que o menino ficava parado na beirada da cama olhando para ele, que quando tentava tocar, o menino recuava e sumia. Perguntou se eu tinha notado algo no túmulo. Não tive coragem de mentir, mas disse apenas que a terra estava sempre revirada. Ele fechou os olhos por um momento. Depois disse que precisava saber se o filho estava bem, que não conseguia descansar enquanto não soubesse. Naquela noite, conversei com minha esposa sobre tudo. Ela me ouviu em silêncio e disse uma coisa simples que ficou na minha cabeça. Benedito,
Tem alguma coisa errada naquele com ele. Errada de verdade. Nos meses seguintes, outros funcionários começaram a notar. O novo vigia, Jonas, disse que toda madrugada de quarta ouvia passos na área do túmulo, rápidos, leves, como de criança correndo. Mas quando iluminava o local com a lanterna, não havia ninguém. Seu Geraldo, o administrador, finalmente admitiu que algo precisava ser feito e começou a pensar em exumação. A decisão de exumar não foi simples. Precisava de autorização judicial, consentimento da família e justificativa formal. Seu Geraldo passou meses reunindo documentação, relatando os eventos, colhendo depoimentos dos funcionários. Renato concordou imediatamente. Assinou tudo, sem hesitar. Disse que precisava de respostas. A autorização chegou em agosto de 2002, 7 anos após o enterro. A exumação foi marcada numa terça-feira de manhã. Equipe pequena. Eu, seu Geraldo, 2 peritos do IML e um delegado chamado por protocolo. O dia amanheceu nublado, ar frio, céu pesado. Mariana estava quieta naquela manhã. Chegamos cedo, cercamos a área com fita. Comecei a cavar com cuidado, removendo a terra camada por camada. Renato pediu para estar presente. Seu Geraldo deixou, mas pediu que ficasse afastado. Ele ficou parado a uns 10 metros, imóvel, as mãos no bolso, olhando. Levei quase 2 horas para alcançar os caixotes. A terra estava compactada, pesada. Quando finalmente expus os 2 caixotes, parei. Algo estava errado. O caixote menor, o do Mateus, estava virado. Não estava mais apoiado sobre o maior. Estava do lado, inclinado, como se tivesse sido movido. Chamei o perito. Ele desceu e examinou. Ficou em silêncio por um tempo longo. Depois olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Abrimos o caixote de Conceição primeiro. Ela estava lá, intacta, dentro do esperado para 7 anos. Depois fomos para o caixote do Mateus. O perito removeu a tampa devagar. Todos se aproximaram e então o silêncio tomou conta de todo mundo. O caixote estava vazio. Não havia ossos, não havia nada. Apenas o tecido branco que tinha forrado o interior, levemente amassado, como se alguém tivesse dormido ali e levantado. Renato se aproximou mesmo sem autorização. Olhou para dentro e então caiu de joelhos no chão, as mãos na terra, e começou a chorar. Eu olhei para o caixote vazio, olhei para a terra ao redor, olhei para o céu nublado e não tive como explicar o que estava diante dos meus olhos. Mateus tinha sido enterrado ali 7 anos antes. Eu mesmo tinha descido o caixão, tinha jogado a terra. Então onde estava o menino? A notícia se espalhou rapidamente. Num lugar pequeno como Mariana, era impossível manter segredo. A polícia isolou a área e iniciou uma investigação formal. Peritos vasculharam cada centímetro ao redor do túmulo. Procuraram sinais de escavação externa, de violação do solo, de qualquer intervenção humana. Não encontraram nada. O delegado responsável, Dr. Fonseca, convocou todos os funcionários do cemitério para depoimento. Cada um contou o que tinha visto e ouvido durante aqueles 7 anos. Os risos infantis, os passos noturnos, a terra revirada, as visões de uma criança correndo entre os túmulos. Dr. Fonseca ouvia tudo com expressão fechada, anotando cada detalhe, sem comentar nada. Renato foi interrogado por horas. Contou sobre as aparições do filho no quarto, sobre a mãozinha pequena segurando a dele no escuro, sobre os brinquedos espalhados pelo chão. Os médicos legistas confirmaram o que todos já sabiam. Não havia explicação científica para o desaparecimento dos restos mortais de uma criança de um caixão lacrado, enterrado a 2 metros de profundidade, sem sinais de violação externa. O caso foi classificado como inexplicável. Nos dias seguintes, o cemitério ficou cheio de curiosos. Jornalistas de Belo Horizonte vieram cobrir o caso. A história circulou nos jornais como o mistério do caixão vazio de Mariana. Eu evitava falar com a imprensa, não tinha respostas, apenas perguntas.
Seu Geraldo estava visivelmente abalado. Dizia que em 40 anos de cemitério nunca tinha visto nada parecido. Mas o que mais me perturbou aconteceu 3 dias depois da exumação. Renato me procurou no cemitério. Estava diferente, mais leve, os olhos menos fundos, a postura menos curvada. Disse que na noite após a exumação dormiu pela primeira vez em 7 anos sem acordar no meio da noite. Nenhuma presença no quarto, nenhuma voz. Apenas um silêncio tranquilo. O caso se estendeu. A polícia continuou investigando, mas sem nenhum avanço concreto, sem explicação racional, sem suspeitos, sem respostas. Eventualmente foi arquivado, mas a cidade não esqueceu, e eu não esqueci. Procurei o padre Celestino, que celebrava missas no cemitério há décadas. Homem calmo, de poucas palavras, que conhecia muitas famílias de Mariana. Contei tudo a ele. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, disse algo simples que mudou minha forma de ver tudo. Às vezes, o amor de um pai é tão forte que atravessa qualquer barreira, inclusive a morte. Talvez o menino sentisse a presença do pai e não conseguisse ir embora de vez. Não era explicação científica, mas era a única que eu tinha. Nos meses seguintes, acompanhei Renato de longe. Ele continuava vindo ao cemitério, mas agora visitava apenas o túmulo de Conceição. Ficava menos tempo, conversava mais com outros visitantes. Aos poucos, foi voltando a viver. Conseguiu um novo emprego, soube por conhecidos que tinha retomado o contato com a família, que se afastado depois da tragédia. O túmulo foi fechado novamente, apenas com Conceição. Uma nova lápide foi colocada com os nomes dos 2 gravados, mãe e filho juntos na memória, mesmo que apenas um estivesse ali de fato. Eu continuei meu trabalho. Com o passar do tempo, percebi que os eventos estranhos pararam e ninguém havia relatado mais nada também. Era como se tudo aquilo acontecesse para que soubéssemos que aquele menino não estava mais lá. A investigação policial sobre o desaparecimento do corpo nunca foi resolvida. O caso permaneceu nos arquivos como inexplicável. Os peritos não conseguiram encontrar nenhuma evidência de violação do túmulo, nenhum túnel, nenhuma escavação externa. O corpo simplesmente não estava mais lá. Alguns diziam que teria havido erro no enterro original, que talvez o corpo da criança nunca tivesse sido colocado no caixão. Mas eu estava presente, eu vi, eu ajudei a descer os 2 caixões. Ambos estavam lacrados, ambos continham corpos. Outros sugeriram decomposição acelerada por condições do solo. Mas o corpo de Conceição estava intacto. Por que apenas o do menino teria desaparecido completamente? Não havia razão lógica. Renato nunca mais perguntou sobre o corpo do filho. Era como se ele já soubesse, como se, no fundo, tivesse aceitado algo que o resto de nós não conseguia compreender. Ele seguiu sua vida, reconstruiu, e, segundo soube, alguns anos depois, se casou novamente com aquela mulher das flores brancas. Eu continuei meu trabalho. 31 anos se passaram desde aquele enterro em 1995. Mas até hoje, quando passo por aquele túmulo, sinto algo diferente. Não é medo, não é desconforto. É a certeza de que algumas coisas nesse mundo não podem ser explicadas e que talvez nem precisem ser. Se gostou, eu realmente agradeceria se deixasse o like e se inscrevesse para receber mais relatos como este. Isso é tudo por hoje, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.